Hoje eu vou te contar algumas histórias inacreditáveis de pessoas que simplesmente acharam que sabiam mais do que especialistas, ignoraram avisos de segurança e acabaram se tornando vítimas fatais de animais selvagens. São casos de gente que acreditava que as regras não se aplicavam a elas e que, de alguma forma, poderiam controlar a natureza. Mas a verdade é que quando você desafia um predador, não importa status, dinheiro ou arrogância, as consequências podem ser brutais. No dia 15 de junho de 2014, o sol nasceu dourando a savana africana do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. O vento soprava trazendo o perfume das acácias e, para a maioria dos turistas, aquele seria um dia inesquecível. Para Brenda Sue Whitfield, uma corretora de imóveis de 52 anos do Arizona, aquele seria o último capítulo da sua vida. Brenda era conhecida em Scottsdale como uma mulher decidida, mandona e que sempre conseguia o que queria. Sua fama no mercado imobiliário de luxo vinha da insistência em nunca aceitar um não. Era do tipo que exigia atendimento diferenciado em restaurantes e que entrava em negociações milionárias com a confiança de quem jamais seria contrariada. Naquele safari com o marido, Brenda havia contratado o tour mais exclusivo, pagando caro para ter tratamento VIP. Ela esperava que até os animais colaborassem com seu roteiro de férias. O marido tentou alertar que era importante ouvir o guia, mas ela não deu a mínima. Na cabeça dela, algumas pesquisas rápidas no Google e uns documentários na TV já eram suficientes para entender o comportamento dos animais. Se fosse tão perigoso assim, pensava, ninguém traria turistas até aqui. No fim da tarde, o guia parou o veículo a cerca de 50 metros de um imponente leão macho devorando um impala recém-caçado. O felino pesava quase 200 quilos, com a juba dourada tingida de sangue. O guia, experiente e com 20 anos de carreira, sabia o quanto aquilo era arriscado. Explicou que leões defendendo uma caça são extremamente agressivos, podendo atacar até veículos. Reforçou a ordem de ninguém sair do carro. Mas Brenda não estava disposta a obedecer. Com seu tom arrogante, disse que sabia o que estava fazendo e que o leão não se importaria. O guia se recusou a aproximar mais o carro. Então, em um ato de puro desprezo pelas regras, Brenda abriu a porta e desceu, mesmo com o marido desesperado implorando para que voltasse. Ela começou a caminhar em direção ao leão, câmera em mãos, confiante de que teria a foto perfeita. O problema é que leões defendendo alimento entram em modo de guerra. Seus músculos são capazes de impulsionar um corpo enorme de 0 a 55 km por hora em segundos. Suas patas funcionam como lâminas afiadas, e a mandíbula pode quebrar ossos com mais de 300 kg de pressão. O leão levantou a cabeça, sangue escorrendo pelo focinho, e cravou os olhos âmbar nela. Em segundos, disparou contra Brenda. O ataque foi rápido e devastador, sem chance de reação. O marido assistiu horrorizado, sem poder fazer nada. Quando os guardas chegaram, mais de 20 minutos depois, o leão já havia arrastado tanto o impala quanto Brenda para o mato fechado. Depois desse episódio, os safaris começaram a usar travas de segurança nas portas dos veículos e a reforçar os avisos sobre o perigo de sair do carro. Mas a lição estava dada. A natureza não está nem aí para a arrogância humana. Pouco mais de um ano depois, em 3 de agosto de 2015, foi a vez de uma tragédia nas montanhas do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O sol brilhava por entre os pinheiros, a brisa fresca carregava o cheiro de flores silvestres e tudo parecia perfeito para uma manhã tranquila. Tiffany Lynn Mitchell, executiva de marketing de 45 anos de Denver, estava ali com a família, mas enquanto para a maioria dos visitantes aquele seria um passeio mágico, para ela seria a última experiência da vida. Tiffany era conhecida pelo jeito agressivo nos negócios e pela mania de sempre querer o controle de tudo. Até nas férias planejava cada detalhe para tirar fotos perfeitas e exibir nas redes sociais. Durante 3 dias havia reclamado com os guardas do parque,
dizendo que as distâncias de segurança eram ridículas e atrapalhavam suas fotos. O marido e os filhos já estavam cansados de tanta reclamação. Naquela manhã, ela caminhava sozinha por uma trilha quando deu de cara com uma ursa parda enorme, de quase 200 quilos, acompanhada de 2 filhotes. Qualquer pessoa minimamente consciente recuaria devagar, mas Tiffany viu ali a chance da foto que tanto queria. Ligou a câmera e começou a fotografar, fazendo barulhos que logo chamaram a atenção da mãe urso. O detalhe é que Tiffany estava posicionada justamente entre a ursa e um dos filhotes. Situação mais perigosa impossível. Ursas com filhotes atacam sem hesitar. O animal se ergueu nas patas traseiras, mostrando sinais claros de alerta, mas Tiffany interpretou como se fosse um posar para a foto e deu mais um passo. Em 2 segundos, a ursa desceu e avançou em velocidade impressionante. Tiffany tentou pegar o spray de defesa, mas não teve tempo. O ataque foi fulminante. Outros trilheiros encontraram a cena minutos depois, mas ela já havia morrido devido aos ferimentos graves. Sua câmera estava no chão, com os últimos cliques registrando o erro fatal. Essa tragédia reforçou porque as regras de distância em Yellowstone existem. Foram escritas em cima de sangue e erros de quem achou que sabia mais do que especialistas. Em 28 de março de 2016, outro episódio marcaria a história. Dessa vez em uma comunidade de luxo em Naples, na Flórida. O céu estava pintado de laranja pelo pôr do sol. O clima agradável e o perfume de flores pelo ar. Para os moradores, era mais uma noite tranquila. Para Deborah Ann Rodrigues, de 38 anos, presidente da Associação de Moradores Local, seria o fim. Deborah tinha fama de ser extremamente controladora. Era o tipo de vizinha que media a altura da grama com régua, aplicava multas por detalhes mínimos e organizava reuniões de emergência por causa de decorações de Natal que não seguiam o padrão. Nos últimos 3 meses, ela estava obcecada com um problema: os jacarés que apareciam no lago da comunidade. Enviava reclamações, exigia a remoção imediata e dizia que aquilo diminuía o valor dos imóveis. O que Deborah ignorou é que estava em plena época de ninho. Uma fêmea de quase 3 metros havia feito seu ninho perto de onde ela costumava passear com o cachorro. Jacarés nessa época se tornam extremamente agressivos para proteger os ovos. Às 6:30 da tarde, Deborah resolveu agir por conta própria. Armou-se com um taco de golfe do marido e marchou até a beira do lago. Vestida como se estivesse pronta para uma competição, ela começou a cutucar o que pensava ser um monte de galhos. Na verdade, era o ninho cuidadosamente construído pela fêmea. O réptil, camuflado na água, observava cada movimento com foco total. Em segundos, explodiu do lago como uma flecha e atacou com violência impressionante. As mandíbulas se fecharam sobre a perna de Deborah com uma força capaz de quebrar ossos como palitos. O giro mortal dentro da água foi rápido e fatal. Em menos de 2 minutos, a vida dela tinha acabado. Os vizinhos ouviram os gritos, mas nada puderam fazer. Quando os agentes chegaram, encontraram a fêmea de volta ao ninho, guardando os ovos como se nada tivesse acontecido. Depois disso, a Flórida passou a exigir alertas obrigatórios na época de nidificação em comunidades próximas a lagos. No dia 12 de setembro de 2017, a cena era bem diferente. Em uma propriedade rural na Geórgia, um santuário de animais exóticos oferecia uma experiência educativa para visitantes. O clima estava agradável, o sol atravessando as árvores e grandes felinos descansavam atrás de cercas seguras. Para a maioria, era uma tarde tranquila. Para Crystal Marie Thompson, vendedora de produtos farmacêuticos de 41 anos, aquela seria a última experiência. Crystal era conhecida por usar seu dinheiro e sua lábia para conseguir privilégios em qualquer lugar. Fez uma doação generosa ao santuário e esperava acesso exclusivo. Quando descobriu que as regras eram iguais para todos, não aceitou. Durante a demonstração de alimentação de um tigre siberiano de mais de 200 quilos, ela decidiu que queria fotos melhores.
escalou a barreira de segurança e se aproximou da cerca principal. O tigre estava em estado de caça, focado no alimento, e imediatamente direcionou a atenção para ela. Crystal, perfumada e nervosa, esticou o braço pela grade para tentar um clique exclusivo. Esse foi o gatilho. O animal avançou em um movimento tão rápido que ninguém conseguiu reagir. Puxou o braço dela com uma força esmagadora, perfurando músculos e ossos com as garras e dentes. Os gritos ecoaram pelo local, mas a situação já era irreversível. Os funcionários tentaram conter o tigre, mas Crystal morreu em poucos minutos devido à perda de sangue. Depois disso, todos os santuários do país instalaram barreiras triplas para impedir que alguém pudesse chegar tão perto. O nome dela foi retirado discretamente da parede de doadores, restando apenas a lição de que dinheiro não compra imunidade diante de um predador. Já em 4 de julho de 2018, o cenário era paradisíaco nas Bahamas. O mar azul turquesa, a areia branca e o pôr do sol formavam um cartão postal. Para qualquer turista, era o paraíso. Para Ashley Nicole Davis, uma investidora de 49 anos de Nova York, seria a última viagem. Ashley era conhecida em Wall Street por sempre impor sua vontade. Riqueza e arrogância moldavam sua vida, e na viagem ao Caribe não foi diferente. Reclamações constantes, exigindo acesso a áreas proibidas e debochando das restrições impostas pelo resort. Os funcionários explicaram que havia atividade de tubarões na região do pier de pesca, mas ela não acreditou. Disse que era exagero e paranoia. No fim da tarde, ignorando bandeiras vermelhas e o fato de não haver mais ninguém no mar, Ashley entrou na água justamente no ponto em que barcos limpavam peixes. O ambiente estava tomado pelo cheiro de sangue, o que atraía tubarões. A pouca luz do pôr do sol tornava tudo mais perigoso. Ela nadou mais de 100 metros até águas com 4 metros de profundidade. Foi aí que um tubarão-touro de quase 3 metros, já em modo de caça, a detectou. Essa espécie é considerada uma das mais agressivas do mundo, com a mordida mais forte entre os tubarões. O ataque veio rápido e sem aviso. O tubarão mordeu sua perna com força suficiente para rasgar ossos e cortar a artéria principal. Ashley ainda gritou, chamando a atenção de pessoas no pier. Mas já era tarde. Socorristas chegaram em minutos, mas ela perdeu sangue demais. Morreu a caminho do hospital. Depois disso, resorts do Caribe mudaram suas áreas de limpeza de peixes e proibiram banhos no pôr do sol em zonas de risco. Essas histórias, embora chocantes, deixam uma lição em comum. A natureza não se dobra a caprichos humanos. Não importa quanto dinheiro você tenha, quantos livros ou blogs você leu, ou o quanto acha que entende sobre animais. Regras de segurança existem porque outros já pagaram com a vida para que elas fossem criadas. Ignorá-las pode transformar férias dos sonhos em um pesadelo sem volta. E talvez a reflexão mais importante seja essa. Na selva, nas montanhas, nos lagos ou no mar, quem manda são os instintos dos animais. Eles não reconhecem arrogância, cargos ou fortunas. Só conhecem as leis que regem a sobrevivência há milhões de anos, e essas leis são implacáveis.